Que Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui com todos vocês nessa programação do Luxemburgo em direto. E nós temos observado, né? Quantas pessoas têm carregado sobre si o sofrimento das doenças, dos problemas. Sabemos que em todo mundo os hospitais eles estão cheios. Mas será porque as pessoas querem estar doentes? Por exemplo, talvez você que nos assiste nesse momento, você carrega no corpo uma doença. Talvez uma depressão, talvez uma ansiedade, um cancro, uma doença qualquer. Eu pergunto, você quer ficar doente? Você quer continuar doente? Claro que não. O problema é que há momentos da nossa vida que parece que ninguém pode nos ajudar, não é verdade? Principalmente quando a pessoa ela já bateu em muitas portas, tem sido acompanhada e não está havendo um resultado. E não é de agora, não. Nós vamos colocar daqui um pouquinho para você a história da Luciana. A Luciana, ela sofreu desde a infância, ela via vultos, pessoas perseguindo. Ela tinha surtos, né? Tinha surtos de pânico. A Luciana era depressiva, uma tristeza, perturbada ao extremo. Não dormia, dormia com a irmã, agredia a própria irmã. Foi internada no hospital psiquiátrico, ficou internada fechada num quarto. A mãe levava aos bruxos, enfim. Ela já tinha batido em muitas portas. Então penso eu que ela deveria pensar, não há solução para a minha vida, como talvez você pensa. Eu não acredito nessas coisas mais. Talvez você estava aí com o comando, você tem esse vício de ficar com o comando da televisão, para lá e para cá nos canais, né? Você muda para lá, para cá, para lá, para cá. E você mudando os canais, você sintonizou na Record. E você diz, eu não entendo, o que ele está falando aí nesse momento? Olha, e você parou para ouvir. Então, meu amigo e minha amiga, saiba que quando nós nos voltamos para Deus, a fé em Deus, há uma mudança, há uma oportunidade, há uma transformação. Ou seja, você que pensa que para a sua vida não tem mais solução, eu vou apresentar a você aqui agora alguém que tem poder, que é Deus. Talvez diga, eu não acredito nem em Deus. Então, acompanhe a história da Luciana e você vai ver realmente se Deus existe, se Deus tem poder para te ajudar ou não. Acompanhe. Na escola eu já via pessoas a perseguir-me. Na altura eu dormia com a minha irmã, ao ponto dela ter que deixar de dormir comigo porque eu agredia ela de noite. Fui no psiquiatra, comecei a tomar muita medicação, ao ponto de só queria dormir. Tive 15 dias fechada num quarto. A única coisa que eu sentia era uma angústia e uma tristeza muito grande dentro de mim. O meu sofrimento já começou desde de criança. Eu já via coisas, ou seja, eu já via pessoas a perseguir-me, que na realidade não existia ninguém. Como eu via essas coisas, chegava na escola e começava a ter crises de pânico. Até que chegou a um ponto que a minha mãe teve que me tirar da escola porque eu já fugia da escola porque dizia que já não ficava lá. Depois comecei a entrar em depressão, via coisas, continuei a ver coisas, a ver vultos, a ter muitas crises de ansiedade, era muito impulsiva, muito nervosa mesmo, ao ponto de me magoar a mim própria. Fui no psiquiatra, comecei a tomar muita medicação, ao ponto de só queria dormir. Tive 15 dias fechada num quarto, não tomava banho, simplesmente punha uma comida e eu comia. Tinha outros problemas de saúde, tinha um quisto na cabeça, também tinha um problema hormonal que mais tarde poderia não vir a ter filhos. Na altura ainda era solteira, não é? Mas sempre tive o desejo de ser mãe e naquele momento, claro, foi um choque grande. Querendo ou não, a tristeza aumentou, a depressão aumentou, não é? Com essas notícias todas, tudo foi evoluindo cada vez mais.
A medicação era de tal ordem forte que eu não pensava, eu só queria era dormir e não queria ver ninguém. A única coisa que eu sentia era uma angústia e uma tristeza muito grande dentro de mim. Na altura eu dormia com a minha irmã, ao ponto dela ter que deixar de dormir comigo porque eu agredia ela de noite. Mas eu não dava conta de fazer isso. Quando eu me levantava de manhã e via, claro que a tristeza aumentava cada vez mais eu ao ver que estava a fazer aquilo inconsciente, que eu não dava conta de fazer as coisas. Além dos médicos, a minha mãe levava-me para os bruxos, cheguei a cartomantes, a bruxos, cheguei a fazer muitos trabalhos que eles mandavam a fazer, tudo que eles mandavam fazer eu fazia, eu obedecia, que eu queria era ficar bem. Eu, e na altura os meus pais não é que queriam era me ver bem. A minha avó tinha falecido recentemente e então eu dizia que via a minha avó, falava com ela e eu dizia que almoçava com ela. Foi nesse momento em que me queriam mesmo internar, porque quando a minha mãe chegou à psiquiatra e disse que eu que falava essas coisas, ela dizia a solução só vai ser mesmo o internamento. Foi nesse ponto que me queriam mesmo internar. Eu causava tristeza, não é? A família e acima de tudo, como eu era muito impulsiva, até ao ponto de me tornar agressiva, ninguém podia falar para mim. Então eu era ali aquele bichinho que estava ali, que ninguém dava nada por nada porque já não sabiam mais o que fazer. E a nível financeiro e tudo, eu comecei a perceber que isso foi afetando, porque era só o meu pai a trabalhar e a minha mãe gastava muito dinheiro comigo. Então, querendo ou não, criou ali um ambiente desagradável na família. Conheci o meu esposo, tinha 15, 16 anos, então já estava ali no início, tanto que isso também afetou, na altura, o namoro. Havia dias que ele chegava lá à casa e eu nem do quarto saía, então ele vinha e ia sem eu sair do quarto. O namoro foi basicamente à base de discussões, porque ele não me entendia, e depois eu era muito nervosa, ele não podia dizer nada, que eu qualquer coisa ficava logo muito nervosa, agressiva, saía, pronto, foi um namoro assim muito perturbado. Entretanto, depois decidimos casar, mesmo eu sendo assim, mas o início do casamento também não foi muito agradável porque o problema estava ali, continuava ali. Depois eu fui convidada por um casal amigo para ir à Igreja Universal. Já tinha ido a tantos sítios que era a única porta que me restava. Então comecei a frequentar a Igreja Universal, comecei a frequentar as reuniões, comecei a usar a fé, não é? O pastor orientava e eu fazia. E foi quando começou a haver a transformação em mim. A primeira coisa que aconteceu foi que eu comecei a dormir de noite sem a medicação e eu não dormia. Depois, como eu tinha que ir fazer exames por causa do quisto na cabeça para ver se estava a crescer, se não estava. Quando fui fazer o exame, o quisto já não existia, isso sempre usando a fé, ungindo com óleo, usando a fé, o que o pastor orientava, eu obedecia. Graças a Deus o casamento começou a ser uma bênção, até que a gente decidiu ter um filho. Aos olhos do médico eu poderia não engravidar, então a gente não duvidou que isso ia acontecer. E assim foi, quando nós decidimos, logo de imediato eu engravidei e hoje tenho uma filha. Com a frequência nas reuniões, a gente começa a ouvir falar do Espírito Santo e a gente pensa, se ele dá essa paz, se ele dá essa tranquilidade, se ele dá essa segurança, é tudo isso que eu preciso, porque eu tenho tudo o inverso. Comecei a buscar, comecei a negar-me a mim mesma também, não é? As minhas vontades, os meus eus, a me dominar a mim própria, e foi quando eu recebi o Espírito Santo. A angústia passou a ter paz, passou a ter domínio próprio, passou a ter o amor
principalmente por mim própria, que eu também não o tinha. Então o interior foi completamente transformado. E o Espírito Santo representa tudo para mim. Sem ele, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Hoje a minha vida está restaurada, o meu casamento está restaurado, a minha saúde está restaurada. Quem tomava 12 comprimidos por dia, hoje não toma nenhum. Quem não podia ter filhos, devido ao problema hormonal, hoje eu tenho uma filha. Tinha um quisto na cabeça, hoje eu já não tenho nada, já não existe tristeza, já existe o domínio próprio. Tudo na minha vida, de uma forma geral, foi restaurado. Hoje a minha vida é um verdadeiro milagre de Jesus. Você acompanhou aí a história verídica da Luciana. Hoje ela tem vida. Hoje está curada, hoje está liberta. Agora, você tirou as suas conclusões? As conclusões quem tira é você. Você tira as conclusões. Talvez você possa dizer, quem me garante que isso é verdade? Bom, você só vai saber se você participar em uma de nossas igrejas universal, em algum lugar do mundo, e ali você participar e receber uma oração, para ver se realmente Deus tem o poder. Aliás, eu faço até um desafio com você. Eu faço um desafio com você. Vá lá, faça uma prova com Deus, fale com o pastor. Diga lá para o pastor, olha, eu quero fazer uma prova com Deus. Eu assisti um programa de televisão e eu vi lá um bispo falando, colocando um testemunho de uma Luciana, e eu estou com depressão, estou doente. Então eu quero ver realmente se esse Deus é verdadeiro. Faça uma prova com Deus. Você tem a perder o quê? Quem sabe o diagnóstico já foi lhe dado, cancro, e cancro em estado terminal. O diagnóstico já foi lhe dado, depressão crônica. Você está com uma depressão de último grau. Você toma calmantes, pela manhã já acorda, tem que tomar calmantes. No almoço, calmantes. À tarde, calmantes. À noite, para dormir, toma não sei quantos comprimidos. Tem sido a sua vida há quantos anos assim? Quanto tempo você vem passando por isso? Então, meu amigo e minha amiga, está aí a oportunidade. Agora, se você quer aproveitar ou não, é consigo, tá bem? Acompanhe mais relatos de pessoas que venceram os seus problemas através do poder da fé. Senhora Catarina, qual foi o milagre? O meu milagre foi a cura, eu não andava. Andava na cadeira de roda. Por causa da queimadura, eu fiquei sem andar. A senhora teve uma queimadura? Sim, de 35 graus. Eu fiquei acamada 2 anos no hospital. Depois comecei a vir aqui na igreja, minha irmã lutou para mim. E comecei a vir na igreja e comecei a andar. Quer dizer, a senhora não andava devido à queimadura. Sim. E a sua irmã começou a orar pela senhora. Sim. E hoje a senhora está livre? Estou livre. Faz a vida normal, caminha bem. Normal, faz tudo. Faz um movimentozinho aí, ó. Agora tem nada. Corro, se não corria, agora já corro. Jesus curou. Jesus curou. Parabéns, Deus abençoe a senhora. O nome da senhora? Cristalina Chantre. E os problemas que a senhora enfrentou, senhora Cristalina? Muitos problemas na saúde, na insônia, que eu não dormia, passei quase 5 anos sem dormir, tive problemas graves numa perna, fui para Paris 2 vezes tratar de saúde, mas sempre doente, sempre doente. Gastei muito dinheiro, muitos medicamentos na saúde da perna. O que tinha na perna? Tinha um tromboflebite, era para ser operada, mas tinha muito receio. Depois vim para a igreja, conheci o caminho de Deus, foi trazido por uma senhora amiga e eu não sabia, eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, nunca tinha pegado numa Bíblia. E eu ouvi no primeiro dia que eu entrei na igreja, eu senti uma diferença muito grande na minha vida, em toda a área da minha vida, na saúde, no dormir. E eu passei a frequentar. Dentro de pouco tempo, eu fiquei curada da perna. Tinha um peso na perna, fiquei curada, passei a dormir e continuei a buscar a Deus, a ouvir a palavra e teve uma transformação muito grande na minha vida. Quer dizer, a senhora ficou curada do problema na perna, sim, que teria que fazer cirurgia. E da insônia também. E da insônia. Comecei a dormir bem. Olha, graças a Deus, aqui eu estou. O milagre aconteceu. Aconteceu grande milagre, pastor. Problemas insolúveis.
Doenças não diagnosticadas. Desespero. Angústia. Está doente, desenganado pela medicina, ou sofre com um familiar enfermo? O sofrimento e o desespero tomaram conta de si por causa dos problemas de saúde? Existe um lugar onde o milagre acontece. Reunião da Cura, todas as terças-feiras, numa Universal mais perto de si. Milhares de milagres aconteceram no passado e continuam a acontecer nos dias de hoje. Seja o próximo. E nós temos a Igreja Universal em todo o mundo. Eu queria dizer a você que me assiste do Luxemburgo, claro, nós estamos no Luxemburgo. Então você que vive no Luxemburgo, vive nas fronteiras, o Luxemburgo faz fronteiras com a França, com a Alemanha, com a Bélgica, né? E há muitas pessoas, imigrantes, que falam português, que vivem, talvez você está assistindo a programação, das fronteiras. Nós temos Igreja Universal nos 4 cantos do Luxemburgo. A nossa sede está bem no centro do Luxemburgo, na estação de comboios, bem no centro, Luxemburgo-Ville, né? Você chega ali no centro, estação de comboios, você procura a rua de Estrasburgo, que é bem perto da estação, e você vai andar no máximo 200, 300 metros e vai encontrar a Praça de Estrasburgo, no número 4, você vai ver Centre d'Accueil. Ali fica a Igreja Universal. E você pode participar conosco, tá bom? Durante todo o dia, temos ali pastores para atender você, para orar por você, tá bom? Então que você aproveite a oportunidade. Falar em oração, estamos chegando ao momento da oração do programa. Se você tem aí um copo com água preparado, segure nas mãos. Se você não tem, ainda há tempo de você prepará-lo, tá bom? Nós vamos até o nosso SOS, agora o pastor João, hoje que está lá atendendo, né? Vamos ao pastor João e ele vai então orar para nós. Sempre a gente pede um pastor para fazer oração, diferente cada dia. Pastor João vai fazer oração, ele tem ali em mãos nomes de pessoas que nos ligaram e ele vai ler para todos vocês. Tá bem, pastor João, por favor, leia alguns nomes e faça a oração. Exatamente, Bispo Gilmar, nós estamos aqui na nossa central de atendimento e estamos à disposição de todas as pessoas que têm enfrentado momentos difíceis. Você que já bateu em tantas portas, já procurou solução para os problemas em diversos lugares, mas você não encontrou, diga agora mesmo, pois nós estamos prontos para lhe ouvir e para lhe ajudar. Você pode fazê-lo através do mais 352 661 483 761. Nós recebemos o pedido de ajuda do Sr. Manuel Rodrigues, ele que pede oração, pois tem pensamentos de suicídio, depressão e muitos problemas espirituais, e ele tem passado por isso, por esses pensamentos, devido aos problemas na vida dele. A senhora Cristina, que pede oração pelo filho que se encontra numa maré de azar. Todo o relacionamento que tem corre mal. No último relacionamento, ele entrou em um estado de depressão e sofre com um grande peso na cabeça. Essas pessoas já foram devidamente orientadas, pois nós temos realizado correntes de libertação, nós temos o trabalho da libertação, por exemplo, às sextas-feiras, para os problemas do Sr. Manuel e da Sra. Cristina, em que temos lutado para que as pessoas sejam livres de todos esses maus pensamentos, dos pensamentos de desistir, dos pensamentos contrários que vêm na mente delas. Você que nos acompanha está a passar pelos mesmos ou semelhantes, liga agora mesmo, mais 352 661 483 761. Inclusive, nós vamos ao momento da oração. Se você puder, prepare seu copo com água, é momento de oração. Vamos falar com Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé neste momento por todas as pessoas que têm estado a enfrentar momentos difíceis, como o Sr. Manuel, a Sra. Cristina, que pediram ajuda face aos problemas que têm vivido, não sabem mais o que fazer e precisam do socorro. Meu Deus, envia o seu socorro a essa pessoa que já bateu em tantas portas, que já procurou a solução para os problemas em diversos lugares. Manifesta o seu poder, meu Deus, e que haja a libertação e a transformação, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, tá bem? Eu creio e eu
una minha fé com o pastor João, que todos vocês sejam abençoados. Independente do seu credo religioso, às vezes você possa pensar, mas essa programação é para quem? É para aqueles que creem em Deus. Ah, mas eu sou católica. Que Deus te abençoe. Ah, mas eu frequento a igreja A, B, C ou D. Que Deus te abençoe. Ah, eu sou ateu. Bom, que Deus te abençoe também, apesar de você não crer, mas que Deus te abençoe também, tá bom? Nós estamos chegando ao final da nossa participação, mas amanhã nós teremos a programação do Luxemburgo em direto no mesmo horário. Um forte abraço, que Deus abençoe. Até amanhã.